Olá, como vão vocês? Tudo bem? Vamos continuar hoje com a série, sobre Parkinson. A gente está esmiuçando em vários vídeos para ficar mais fácil para vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre o tratamento de Parkinson. Como tratar o Parkinson? De que maneira isso dá? Tem cura, não tem? Como que faz o tratamento? De que maneira? Com que profissionais, ok? Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, gente, Parkinson, como eu te disse, o diagnóstico é essencialmente clínico. A gente pode, quando tem dúvidas se é Parkinson mesmo, que isso é raro acontecer, principalmente com neurologia experiente, a gente pode pedir vários exames, como por exemplo, tomografia de crânio, ressonância, para procurar hipossinal na área da substância negra, Nós podemos pedir PECT, SPECT, nós podemos pedir vários exames que raramente são necessários, gente. A gente não usa na prática clínica diária, praticamente se usa mais a nível de pesquisa mesmo. É muito difícil isso no consultório, no máximo uma tomografia ou ressonância, porque o diagnóstico de Parkinson é muito óbvio, É difícil a gente fazer diagnóstico de parkinsonismo atípico, que eu já disse nos vídeos anteriores. E quando você faz o diagnóstico de Parkinson, imediatamente você tem que começar o tratamento para melhorar a tua qualidade de vida, e você tem uma série de orientações, de como você vai proceder, qual o tipo de tratamento você vai fazer, as orientações que o médico vai te dar, ok? Bem, como que é esse tratamento? O tratamento começa, claro, diagnóstico, orientação sobre a doença, que eu já falei muita coisa para vocês aqui, Mas depende de qual fase que está iniciando a doença. A doença está iniciando, o paciente chegou aqui na fase precoce de diagnóstico, quer dizer, logo no início da doença, ele já estava usando vários tipos de remédio, começou a doença acima de 60, acima de 65, ou começou a 50 anos. Esse diagnóstico é feito em paciente de jovem, então isso tudo vai demandar decisões diferentes de tratamento, tá? Porque se o paciente é jovem, abaixo de 60 anos, 55 às vezes, até menos, você não pode começar com levodopa, você tem que poupar a levodopa, porque a levodopa em longo prazo, ela está relacionada à maior probabilidade de desenvolver as complicações motoras do uso da medicação. Então, você fazer discinesias, o freezing, que o paciente fica congelado no próprio corpo, nas fases avançadas da doença, flutuações motoras, quer dizer, você toma um remédio aqui, enquanto você está sob ação, você está fazendo discinesia, e aí demora a ação do remédio meia hora, daqui a pouco simplesmente você congela no corpo, faz o wearing off, que a gente chama, em inglês, que é o freezing, congelamento. Então, a gente, para evitar essas complicações motoras, você tem que ter muito cuidado como você conduz o seu paciente, o paciente com Parkinson. Tem várias medicações que mimetizam a ação da dopamina. A gente tem que lembrar que a dopamina está diminuindo no cérebro, porque as células dopaminérgicas da substância negra estão morrendo. Então, você faz aí várias medicações que vão mimetizar isso aí, diminuindo os sintomas do Parkinson. Nós não temos tratamento neuroprotetor. Na doença de Alzheimer, a gente tem tratamento neuroprotetor. No Parkinson, nós não temos ainda nenhum tipo de remédio. Aventou-se que a rasagilina, pudesse ter um efeito neuroprotetor que não foi comprovado depois. Ela tem um efeito antiparkinsoniano leve, fraco, modesto, mas em pacientes com Parkinson muito inicial a gente pode começar com ela, rasagilina ou seligilina. A amantadina, a gente pode iniciar com ela também, mas ela pode ter muitos efeitos colaterais, como pesadelos, sintomas de alucinações. A gente geralmente reserva para pacientes que estão nas complicações motoras, que dão uma diminuição muito grande, aquelas cinesias, o wearing off, como eu disse para vocês, a gente deixa a amantadina para depois.
Mas se o paciente é jovem, basicamente a gente prefere os agonistas dopaminérgicos, né? Como por exemplo, pramipexol, e que imita a ação da dopamina e tem menos chance de desenvolver complicações motoras. Geralmente as complicações motoras começam depois de 5 anos. Então, abaixo de 60 anos, a gente entra sempre com agonista dopaminérgico. Se o paciente tiver acima de 65 anos, você pode com segurança entrar com levodopa direto. Como eu disse para vocês em vídeos anteriores, a doença tem uma evolução muito lenta e não desenvolve complicações motoras, né? Via de regra, então a gente pode usar tranquilamente. Para o tremor, nós temos os anticolinérgicos, como por exemplo o biperideno ou algumas outras dessa natureza, mas que também pode dar muito efeito colateral, está contraindicado em pacientes acima de 65 anos de idade, né? Enfim, tem todo um detalhe em cima do tratamento do Parkinson que a gente tem que ter cuidado, né? São drogas que a gente usa, o tratamento medicamentoso é de fundamental importância. Temos também educadores físicos que tem que estar associado, fisioterapia que tem que estar fazendo justamente para poder diminuir os sintomas motores, né? O paciente assume uma posição em semiflexão, uma postura inadequada, a gente tem que corrigir essa postura, né? Tem que ter atividade física, viu, gente? Tem que ter fisioterapia. Muitas vezes, quando está avançado, com uma dificuldade de deglutição ou de fala, uma fala muito baixa, seria interessante um fonoaudiólogo também, né? Às vezes nutricionista, se tiver constipação intestinal, psicólogo, né? Então é muito importante, se o neurologista não souber manejar as drogas para depressão e ansiedade, tem que encaminhar para um psiquiatra, né? Geralmente eu manuseio bem essas drogas, porque a gente tem que saber tratar essas doenças que estão concomitantes à doença de Parkinson, ok? Não só a doença de Parkinson, como outros tipos de doenças neurológicas também. Quando o Parkinson vai para uma fase mais grave, né, que está numa evolução muito acentuada, a gente pode ter cirurgias. Tinha umas cirurgias antigas, mais usadas, que estão caindo mais em desuso, e hoje nós temos o DBS, ou estimulação dos núcleos profundos da base, né? Núcleo pálido, o tálamo, a gente estimula. É como se fosse um marca-passo, igual o marca-passo do coração, só para vocês entenderem. Geralmente aí é o neurocirurgião que coloca, ele coloca um sensor estimulando lá os núcleos da base, né? É uma neurocirurgia e coloca o aparelhinho. E aí o próprio paciente pode ligar ou desligar essa estimulação, dependendo da vontade dele, né? Então, geralmente hoje, como é um exame invasivo, está sendo testado em Parkinson em fase inicial, mas ele é mais usado em pacientes que estão tendo refratariedade ao uso das medicações. Então, quando já está nas complicações motoras, o paciente, o efeito da medicação está durando meia hora e já está acabando, então existe essa possibilidade, sim, mas é raro meus pacientes terem que chegar nesse processo. Eu acompanho vários pacientes com Parkinson. Se você tratar de maneira adequada, se você abordar a parte emocional, se você abordar os sintomas psiquiátricos, orientar o paciente direito, o paciente chega muito longe, muitos anos antes de evoluir. Meus pacientes têm uma evolução muito favorável, tá? A doença não tem cura, é uma evolução inexorável, né? Lembrando que a parte emocional, ela afeta a evolução de qualquer doença, a gente tem que ter cuidado com isso. E o tratamento é para a vida toda, né? É um tratamento sintomático. Você dá o remédio, melhora os sintomas. Você tirou o remédio, os sintomas pioram novamente, né? Então, não tem cura. Isso tem que ficar muito bem claro. É uma doença que vai evoluir, porque ela, quando começa, já tem aí perda de mais ou menos 70% dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, né? Então, pode evoluir mesmo com tratamento, porque o tratamento não tem efeito neuroprotetor, ok? A dopamina de fundamental importância, quando você oferece uma medicação padrão ouro, que melhora o paciente quando ele ainda não usou, que é a levodopa, é um precursor da dopamina, né? Porque se você der dopamina para o paciente, ele não vai atravessar a barreira hematoencefálica. Então, você dá a levodopa junto com uma enzima, e aí o cérebro absorve a levodopa e transforma em dopamina no cérebro, melhorando os sintomas da doença, tá?
Nas fases mais prolongadas, existem procedimentos mais complexos, como infusão contínua, né, por subcutâneo ou venoso de dopamina, para tentar tirar o desconforto numa fase muito terminal, né, que ainda não tinha feito cirurgia, ou até de liberação de dopamina no jejum para evitar esses picos de dopamina, né? Porque muitas vezes, por isso que o paciente dá aquela melhora com a cinesia, depois ele congela, porque oferece a dopamina e não segura a dopamina no cérebro, porque já perdeu muitos neurônios dopaminérgicos, ok, gente? Então, mas é raro chegar, eu não tenho pacientes assim que chegam a esse processo, viu? Eu consigo segurar bastante os pacientes, né? Mas essa é uma experiência pessoal minha, ok? Então é isso, um abraço para vocês, Deus abençoe, tchau.